Olá, gente boa de Deus, Pastor Adriano Moreira, mais uma vez aqui com você para tratar de um assunto também muito interessante e curioso. É preciso uma lista de pecados? Sei lá, para que a gente possa saber quantos tipos de pecado existem? Ou talvez para que a gente tente evitá-los? Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu tenho que pedir a você que se inscreva em nosso canal, que você clique no sininho, que você compartilhe, que você comente, que você siga-nos em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E se você já é um inscrito, não deixa de fazer o seu comentário. Já estamos quase chegando aos nossos 1000 inscritos. E eu peço a você que nos ajude a alcançar esse número e podermos ter um patamar melhor aqui em nosso canal. Então, vem e segue-me para a gente poder discursar um pouco sobre: é preciso uma lista de pecados? Está rolando pelas redes sociais um checklist ou uma lista de pecados com 92 itens ou 92 tipos de pecados ou 92 fatos mencionados e alistados como um pecado a ser cometido ou evitado. Isso foi fornecido por uma igreja local como fruto de um retiro espiritual. Isso está dando o que falar nas redes sociais. E mesmo que eu, nessa oportunidade, estaria falando de uma outra temática, de um outro tema, mas não poderia deixar de falar disto, até porque tem muito a ver com uma matéria sistemática que é a martirologia, a doutrina do pecado. Precisamos mesmo de uma lista de pecado para sabermos se somos pecadores ou não, para sabermos com os números de pecados que existem, ou para sabermos quais são os totais de pecados de uma lista, ou se podemos ou não deixar de ser pecadores? Não sei. Porém, algumas coisas preciso dizer a respeito dessa temática que eu não posso deixar de compartilhar com você. Algumas coisas que eu penso que precisam ser ditas aqui, diante dessa questão de um checklist ou uma lista de pecados, entre tantas coisas que também já foram ditas nas redes sociais, por aí afora. A primeira coisa é definir o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que é contrário à pessoa e à vontade do Criador. Então, quando a gente está falando de pecado, na cosmovisão cristã, pecado, segundo as Escrituras, pecado conforme a fé cristã, baseada nas Escrituras Sagradas, é nada mais, nada menos do que tudo que é contra a pessoa e a vontade do Deus eterno, do Deus Criador. Segunda coisa a ser dita, ao mesmo tempo, ou melhor, um desdobramento dessa primeira coisa que eu acabei de dizer, é que quando eu admito que pecado é tudo contra a pessoa e a vontade do Deus Criador, eu estou automaticamente, consequentemente, admitindo a existência, a realidade de um Deus Criador e eterno. Então, se eu admito que o pecado é contra a pessoa e a vontade do Criador, eu estou também crendo, reconhecendo a realidade do Deus Criador e eterno. Segunda coisa principal a ser dita é os termos bíblicos que são utilizados para pecado. Na verdade, no Antigo Testamento, na língua original do Antigo Testamento, que é o hebraico, a gente tem 11 termos que definem pecado. Também no Novo Testamento, que a língua original é o grego koiné, também temos 11 termos que definem pecado. Mas eu quero me valer apenas de um de cada uma das línguas e, ao mesmo tempo, de cada um dos testamentos em que se divide a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, então, a palavra shet, que significa pecado, como está lá no Salmo 51 e verso 4, o significado é exatamente esse: pecado, erro, rebeldia. Ou a palavra amartia, que é a mais citada na língua do Novo Testamento, a língua original, o grego koiné, amartia, que significa errar o alvo, como está lá no Evangelho de João, capítulo 9 e verso 41. Então é muito importante se entender que a Bíblia, a partir das línguas originais, vão definir
principalmente que pecado tem a ver com transgressão, com erro, com rebeldia ou como errar o alvo. Terceira coisa a ser dita é que é preciso também distinguirmos pecado como um estado do ser humano e como uma ação. Primeiro, porque a Bíblia vai dizer que o homem é pecador. Salmo 14, verso 13, é um dos textos que vão dizer isso. Então, quando a gente está falando de pecado, segundo as Escrituras Sagradas e a cosmovisão cristã, está falando de um estado. O homem é pecador, independente de qualquer atitude. Ele é pecador. Mas a Bíblia também, quando está falando de pecado, ela está falando da ação pecadora. Por exemplo, 1 de João, capítulo 3, verso 4, é um dos textos que vão dizer para nós que nós podemos cometer o pecado e nós agimos em direção ao erro. Gênesis capítulo 4, verso 7, quando Deus está falando com Caim, ele diz para Caim que o pecado jaz à porta do seu coração, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, pecado nas Escrituras, a gente precisa distinguir o estado, pecado como estado, porque somos pecadores, é condição, é natureza, e o pecado como ação, que tem a ver com atitude, tem a ver com agir. Portanto, uma frase pode resumir isso. Peco porque sou pecador e não sou pecador porque peco. Vou repetir. Peco porque sou pecador e não sou pecador porque peco. Então é isso que a Bíblia vai me dizer. O fato de eu pecar é porque eu sou um pecador. Agora, não sou um pecador só porque cometi um pecado. É exatamente o inverso. Quarta coisa a ser dita dentro dessa questão de um checklister do pecado é que é importante saber que o pecado, segundo as Escrituras, é um mal universal. Ou seja, a Bíblia vai dizer que todos são pecadores. E na teologia é chamada de pecado original. Você não tem esse termo assim exatamente como arrumado na teologia, pecado original, mas você encontra as Escrituras, por exemplo, no Salmo 51, verso 5, o salmista Davi, na sua confissão de pecado, ele diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Jó, capítulo 14, verso 4, é um outro texto que também vai dizer que o homem é pecador, tem um mal entranhado em si. E Romanos, capítulo 5, verso 12, vai dizer que assim como o pecado entrou na esfera humana, na raça humana, na história humana por um homem, fazendo que de todos os homens também se tornassem pecadores. Então, na teologia, chama-se pecado original. Então, essa é uma quarta verdade a ser dita, que pecado é um mal universal. Todo ser humano é pecador. Ele crendo, não crendo, ele aceitando, não aceitando, ele sendo cristão, não sendo cristão, ele é pecador. Quinta coisa a ser dita, nós não precisamos de uma lista de pecados, não que isso fira a Bíblia, nem Deus, nem a teologia, não que isso incomode, não que isso seja nocivo nem a Deus, nem a teologia, nem a igreja, nem a pastor, nem a ninguém. Porém, é uma coisa que não é necessária. Não é necessário a gente ter uma lista de pecados, um checklist, como, por exemplo, se fosse possível a gente alistar todos os tipos de pecado. Porque, na verdade, segundo a Escritura, há muitos pecados citados na Bíblia, de maneira mais pontual, mais objetiva. Mas a Bíblia vai dizer que o ser humano, da sua natureza pecadora e pecaminosa, ele tem a tendência de fazer muita coisa que vai contra a pessoa e a vontade de Deus e que, portanto, na visão cristã, na cosmovisão cristã, é definida como pecado. Então, qual é a necessidade de uma lista de pecado? Ou seja, essa lista de pecado é só se nós conseguíssemos, de fato, alistar todos os tipos de pecado, para sabermos todos os tipos de pecado, ou talvez para que pudéssemos evitar essa lista e então evitar de ser pecador. Em quinto lugar, eu estou dizendo que não há uma necessidade de termos uma lista de pecados, porque não é possível que a gente possa listá-los completamente, sem deixar nenhum tipo de pecado fora de uma lista que, de certa forma, seria incontável, seria até interminável. E, ao mesmo tempo, porque a natureza humana é uma natureza que pode surpreender até o próprio homem, nunca a Deus, mas ao próprio homem. Então, portanto, a impossibilidade de uma lista que possa incluir nesta lista todos os tipos de pecado. O que nós, na verdade, precisamos não é de uma lista de pecados. Nós precisamos da presença do Espírito de Deus em nós, que nos capacite
a não cumprir as concupiscências ou desejos da carne e, ao mesmo tempo, andar no Espírito e na vontade de Deus. Porque é isso que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Ele vai dizer que se nós andarmos em Espírito, nós não cumpriremos os desejos, concupiscências da carne. Em sexto lugar, é a certeza de que se nós também pecarmos, como a Bíblia vai nos dizer, e nós não podemos nem negar que somos pecadores, 1 João 1,8 vai dizer isso, mas em 1 João 1,9 vai dizer que nós temos que confessar que somos pecadores e confessar os nossos pecados. E se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. E nessa mesma epístola de João, no capítulo 2, verso 1 e 2, vai dizer que inclusive nós temos um advogado, que é aquele que nos purificará de todo o pecado. Portanto, o que nós precisamos é muito mais de comunhão com Deus do que de uma lista, checklist de pecados. Porque é nessa comunhão com Deus que nós evitaremos tomar qualquer atitude e em qualquer direção contra Deus e contra a sua vontade. Por isso, que você e eu andemos na vontade de Deus, andemos no Espírito de Deus para não cumprir os desejos da carne. É disso que a gente precisa e não de uma checklist de pecado. Então deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, esse canal também é seu. Deus te abençoe.